Meditar na palavra do Senhor hoje. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a estrutura visível da igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender desde o relato anterior, o qual eu falei na mensagem anterior, sobre a parte da igreja na antiga aliança que estava simbolizada em Israel. Então, quando a gente olha para Israel como nação, o Senhor tem dentro da nação de Israel um remanescente que, desde a antiga aliança, não era o fato de ser descendente de Abraão, sanguíneo, né? Da descendência de Abraão, pertencer a uma das 12 tribos, que faziam deles salvos ou não. Então, quando a gente olha nesse contexto, o que a gente vai perceber? O irmão Marlon trouxe muito bem aqui, desde Gênesis, após a queda, o Senhor vem preservando uma semente, e é o que nós chamamos de um povo. Biblicamente, o que nós cremos que a revelação ela é cônica, né? A revelação das escrituras ela é cônica. Ela começa aqui pequenininha, com Adão e Eva, depois com os filhos de Adão, os descendentes, chega a Noé, depois de Noé, Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, os 12 filhos que se formariam as 12 tribos que formam a nação de Israel. Então veja, a revelação começa pequenininha, é tipo um funil mesmo, e ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai aumentando, até que chega no ápice, que é o que Paulo chama em Gálatas de a plenitude dos tempos. Então ele diz, vindo a plenitude dos tempos, o Messias nasceu, o Cristo, nascido de mulher. Então estava sob a lei e nasceu, encarnou. Então veja, a revelação ela começa aqui com Adão e Eva, um casal, e ela chega no ápice, que é Cristo. Quando a gente olha da forma inversa, por isso que a genealogia ela é contada quando a gente olha Mateus, Marcos e Lucas, que fala das genealogias ali, puxando a genealogia de Cristo, elas fazem o caminho inverso. Então, quando a gente pega de Gênesis até Mateus, por exemplo, a revelação cresce. Quando a gente pega de Apocalipse, voltando, ela vem afunilando de cima para baixo, até que chega-se também em Cristo. Por quê? Porque o propósito de toda a Bíblia é revelar Cristo. Então, é entender que o propósito do Pai era que o Filho encarnasse, salvasse para si um povo, e esse povo o glorificasse, o adorasse. A gente não é confessional, mas a gente entende que as confissões de fé na história da igreja têm um papel importantíssimo. Então, quando a gente pega lá o primeiro tópico do Catecismo Maior, que a pergunta é qual é o fim principal do homem, ou seja, qual é a finalidade, qual é o propósito principal do homem, de Deus ter formado o homem, a resposta dos nossos pais na fé, ela é fantástica. Ele diz que é glorificar a Deus e ser satisfeito nele eternamente. Então veja que se o propósito pelo qual o Senhor nos criou é para sermos satisfeitos nele e glorificá-lo eternamente, gozar dele eternamente, irmãos, o ápice de tudo isso é a salvação. E quem nos traz a salvação? Cristo Jesus. Então a revelação ela cresce até Cristo e de forma inversa ela diminui, né? E diminui, vem crescendo até Cristo também. Então Cristo é o centro, de fato. A centralidade das Escrituras, tudo vai apontar para Cristo. E quando a gente olha nesse sentido, o que a gente vai entender? Que a igreja ela possui, de fato, uma estrutura. John MacArthur chama de esqueleto. Por quê? Porque olhando para a visão do corpo, como a Bíblia é uma das visões da igreja, né, como corpo de Cristo, tem a visão da noiva, a visão do edifício que cresce, que está sob o fundamento, que é Cristo, a pedra angular, e os apóstolos. Então, cada escritor nas Escrituras olha a igreja de um ângulo. Ele enxerga, ora ele enxerga a igreja como um edifício, ora o outro escritor enxerga a igreja como uma noiva, ora o outro enxerga como um corpo, e assim vai. Então, eu sou aliancista, então eu principalmente nesse sentido eu vou olhar sempre para
para as Escrituras, entendendo que o Senhor trabalhou por meio de alianças, unindo e unificando o seu povo, desde a antiga, a nova e a nova aliança e até a nossa era de hoje. Então, perceba, o Senhor não tem dois povos. O Senhor tem apenas um povo. Então, não há divisão entre Israel e igreja nesse sentido. Como assim? Por quê? Porque um israelita ou um judeu, quando se converte, ele deixa de ser judeu, o Senhor não olha para ele como nação, ele olha para ele como igreja. Se ele nasceu de novo, ele é cristão, ele é filho de Deus. Então, nesse sentido, o Senhor não tem dois povos. Porém, a revelação começa pequenininha e ela cresce. Então, para início de conversa aqui, para a gente entender, como é que o Senhor estruturou a sua igreja? Por meio, primeiramente, de uma nação. Se a gente olhar para Adão e Eva, qual é o propósito ali, original? E os nossos pais na fé respondem que a finalidade, o propósito de Deus ter criado o homem é que ele seja satisfeito em Deus e goze dele eternamente. Então veja, o glorifica eternamente. O que Adão ia fazer com Eva, os dois no jardim, se eles não tivessem caído? Eles continuariam sendo satisfeitos em Deus, glorificando a Deus, vendo-o face a face para sempre. Flávio Joséfo diz que no jardim, é um historiador judeu, e ele diz que no jardim Adão era plenamente satisfeito em Deus. Adão não tinha falta de nada. O casal no jardim antes da queda não tinha falta de nada. Toda a sua satisfação estava no Pai, estava em Deus, no seu Criador. O jardim oferecia para eles tudo o que eles precisavam para sobreviver fisicamente. E o Pai, Deus Pai, ao vir ao encontro de Adão todos os dias, ao entardecer, para ter comunhão, alimentava o seu espírito. Então Adão não tinha falta, Adão e Eva, o casal, não tinha falta de nada. Porém, quando eles caem, após a queda, de fato, quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, quando o Senhor está aplicando a sentença para o homem, a mulher, a serpente e a própria terra, o que a gente vai perceber ali? Que o pecado move, ele tira aquilo que Deus criou e viu que era bom, ele tira do lugar. E quando o Senhor vai aplicar a sentença, é nítido e é claro que o Senhor dá uma sentença para o homem. O jardim oferecia tudo o que ele precisava, o trabalho de Adão não era fadigante, Adão não tinha o cansaço que nós temos hoje, fadigante no sol. Planta ali um mandiocal, um milharal ou qualquer outra fonte de alimento, legumes ou cereais, e não cuida para você ver. Não vai colher nada. No jardim não tinha essa necessidade. Por quê? A Bíblia diz que quando o Senhor vai aplicar a sentença, ele aplica a Adão e ele diz, olha, a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás, e seu trabalho será fadigante. Porque antes a terra produzia o que Adão precisava fisicamente para sobreviver. Mas agora, após a queda, o Senhor também amaldiçoou a terra. Vamos ler Gênesis 3? Senão eu vou ficar nas minhas palavras e os irmãos vão achar que eu estou inventando coisas. E a partir daqui a gente vai caminhar nesse sentido de entender a questão da estrutura da igreja. Quem era a igreja aqui? Adão e Eva. Os dois juntos, o que Jesus diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente. Quem era a igreja aqui? Adão e Eva. Porque eles tinham comunhão um com o outro e tinham comunhão com o Senhor todos os dias. Percebe? Então a estrutura começa assim. Veja o relato da queda. Vamos ver a partir do verso 17. Quando o Senhor está aplicando a sentença, ele diz assim, ó. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, a minha versão é diferente um pouco, mas é a mesma coisa no final, irmãos. Da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
trabalho de Adão era sofrido antes da queda? Não, irmãos, era prazeroso. Mas após a queda, ele é desgastante, ele é fadigante, ele é sofrido. A gente todo dia tem que lutar com o despertador para levantar da cama, para ir trabalhar, com a preguiça, com o cansaço, com a fadiga do dia a dia. Veja, verso 18. E ela dará espinhos e ervas daninhas. Ela dará. Isso significa que antes da queda não existia, irmãos, pragas para destruir os alimentos que eram plantados. Isso surge após, resultado do pecado, da queda, da desobediência da mulher e do homem. Tudo que Adão plantava, ele colheria, sem ter problema de ter que cuidar. Não tinha nem veneno naquela época para aplicar, né? Agrotóxico. Hoje tem. Se não aplicar, não colhe. Se não for lá todos os dias, não colhe, irmãos. Por quê? Por causa disso aqui. O princípio é esse. O pecado tirou tudo do lugar. Tudo. O Senhor amaldiçoa a terra, ele diz, maldita é a terra por sua causa. Irmãos, quem amaldiçoa as pessoas, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, não é o diabo. Satanás não tem poder de amaldiçoar ninguém. Quem amaldiçoa e quem abençoa é o Senhor. Se você for ler a lei, Deuteronômio capítulo 28, que todo mundo gosta da primeira parte. Bendito serás no campo, se ouvides a minha voz e obedecer os meus mandamentos, bendito serás na tua fazenda, no campo, na sua família, onde pisar a planta dos seus pés. Mas a segunda parte do capítulo ninguém gosta de ler. Porque é o mesmo Senhor que diz bendito serás, ele diz maldito serás. Se desobedecerdes os meus mandamentos, as minhas... É o mesmo Deus que abençoa, é o que amaldiçoa. Satanás não tem poder, irmãos, de amaldiçoar ninguém. Satanás não tem poder de tirar a vida de ninguém. A vida pertence ao Senhor. Ele dá e ele toma quando ele quiser. Porque ele é o governador, o rei, soberano e a fonte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É dele. É ele quem dá, é ele quem tira. É ele quem sabe quem vai nascer, é ele quem sabe quem vai morrer no útero. Nem no mundo virá. É ele quem sabe. É ele que tem esse poder. Então veja, o trabalho de Adão não era fadigante, Adão era satisfeito em Deus e Eva também. Mas o que nós vamos ver a partir daqui? Que tudo agora, o pecado mexeu com tudo. Todas as bases, tudo aquilo que Deus criou e era bom, saiu do lugar. Por causa da desobediência e do pecado. Verso 18. Ela dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, até então ela não tinha esse nome, né? Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Volta aqui no verso 16, que aí vem aqui a sentença da mulher. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Em outras traduções vai dar dores de parto. Com o sofrimento você dará à luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Em algumas outras vai estar te governará. E ao homem declarou, é o que nós lemos aqui. Então veja, tem sentença para o homem, por causa do homem a terra, e tem sentença para a mulher, porque a mulher tomou o fruto primeiro que Adão. Ele diz, multiplicarei grandemente o teu sofrimento. Agora pensa, se Adão não cai, vamos tentar entender, se Adão não cai, ele seria plenamente no jardim satisfeito em Deus. E aqui tem um ponto que muita gente às vezes não entende. Sexo não é fruto do pecado, irmãos. Quando Deus forma a Eva da costela de Adão e dá para Adão como uma adjuntora, uma auxiliadora que era idônea, ele diz, crescei e multiplicai. Isso significa dizer que havia relações sexuais entre os dois antes da queda. Então, sexo não é fruto do pecado. Eles teriam seus filhos num lugar em que Deus visitava todos os dias. Eles seriam satisfeitos, a sua descendência no jardim seria satisfeita
se não houvesse queda, toda a família e toda a descendência de Adão no jardim, no Éden. Percebe? A estrutura aqui é que há um governo, há um Deus que vem e tem comunhão com o que seria uma família, uma igreja, uma descendência dentro do Éden. Só que Adão pecou. Mas se ele não peca, seria uma maravilha. Estaríamos todos vivendo no paraíso, irmãos. Todos sem precisar de se preocupar com as ervas daninhas, com as pragas do campo, com as doenças, com as enfermidades. Por quê? Porque o que fez com que tudo isso entrasse no mundo foi a queda. Paulo vai dizer em Romanos que o primeiro Adão, que é esse aqui literalmente, por meio dele entrou a morte no mundo. Quando Deus olha, irmãos, para o mundo, ele só enxerga 2 Adãos. Sabia disso? O primeiro, que é esse aqui, o nosso representante carnal. Somos todos descendentes de Adão e Eva. Amém, irmãos? Tem ninguém aqui que é evolucionista, não? Crê em Darwin. Então, assim, somos todos descendentes de Adão e Eva, fisicamente, sanguineamente. Então, nesse primeiro Adão entrou a morte. Após a queda, o homem morreu. Deus disse, no capítulo 2, quando ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim e diz, comerás de todas as árvores do jardim, todo fruto, menos a do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O dia em que dele comeres, esse fruto comeres, certamente morrereis. Então, era uma certeza de que o homem morreria após comer desse fruto. Se não come, é o contrário. Não morreria. Por que Adão come e aí ele passa a ter a morte física? Adão era um ser eterno, irmão. É por isso que hoje nós entendemos que nós fomos criados, Deus criou o homem e a mulher para ser eterno como ele. Por isso, imagem e semelhança. É para ser semelhante a ele na eternidade. Só que o pecado trouxe a morte. Entende qual é o ponto? O Senhor quer ter comunhão com um povo que é como o seu filho. Romanos capítulo 8, que o Marlon leu e pregou para a gente no primeiro dia. Ele quer nos conformar à imagem do filho. Esse era o propósito original, antes da queda. Deus queria ter comunhão com homens, mulheres, uma família ou um povo que nós chamamos de igreja, dependendo de denominação, se é batista, presbiteriano, congregacional, reformado, não interessa. Creu em Cristo, é povo de Deus. É filho de Deus, nasceu de novo, é filho de Deus. E se é filho de Deus, agora será restaurado em nós algo que nós chamamos de eternidade. Por isso que a nossa alma é imortal. A alma não morre, irmão. Morre o corpo, a alma, ou ela vai para o inferno quando não crê em Cristo, quando não é cristão, ou ela já sobe direto para o céu, que o irmão Fábio falou sobre a igreja militante, que ainda está no mundo, e a igreja triunfante, aqueles que já partiram, eles já estão com Cristo, já estão reinando nos céus. A alma não morre, irmãos. A alma é imortal. Só que no último dia, essa alma, ela virá e vai se unir novamente ao seu corpo. Por quê? Porque o propósito original nunca foi salvar só almas. Por isso que eu não gosto de pessoas que falam, não, temos que pregar para salvar almas. Não, irmão. O Senhor redime o corpo também. O Senhor redime a alma e o Senhor redime o corpo. Por isso que ele exige do seu povo santificação. Santificação é para os membros do corpo. Ela vem de dentro para fora. Vem do nosso interior. O Espírito de Deus atuando no nosso espírito, no nosso coração, na nossa consciência. E então, o nosso espírito de dentro para fora, ele salta a santificação. E isso abrange o nosso corpo. Por isso que o crente não se veste de qualquer jeito, não vai em qualquer lugar, não se embriaga, não vive caindo pela rua. Porque a santificação, ela, até certo ponto, ela tem a parte de fora, externa. Como é que fala? Externa, desculpa. Então, ela sai, ela vem de dentro para fora. O propósito é esse, nos tornar como antes da queda. Entende? A estrutura de igreja que o Senhor quer é um povo que crer nele,
tem comunhão com ele e no último dia será ressuscitado para viver eternamente com ele. Onde? No Éden. Nós vamos voltar para o paraíso? Não. É que o Éden aponta para o paraíso. O Éden é uma figura, irmãos, do viver com Deus. Eu não gosto do termo assim, a igreja vai para o céu. Irmão, o céu é onde Deus está. Em Apocalipse nós vemos que a Nova Jerusalém desce. O céu é onde, se Deus está aqui, irmãos, nosso espírito goza do céu. Quando nós olhamos para Efésios, quando Paulo está falando sobre a visão da igreja sentada com Cristo no trono, nós entendemos que o Espírito de Cristo está no nosso espírito. O nosso espírito está em Cristo. E logo nós estamos no céu. A igreja é um símbolo do que vai ser na glória, irmãos. A comunhão do corpo é um símbolo do que vai ser na eternidade. Aí eu te pergunto, se a terra foi amaldiçoada, mas antes de ser amaldiçoada por causa da queda, o Senhor criou e viu que era bom, por que ele há de destruí-la? Se era bom, se ele redime o corpo, por que ele destruiria o corpo? Deus não vai destruir isso, irmão. Deus vai restaurar. Nós não somos testemunhos de Jeová, tá? A gente não crê no folhetim lá do menino passando a mão no leão, não é. Até certo ponto, tem algumas coisas ali corretas, tá? Por quê? O propósito nunca foi destruir aquilo que ele fez. Aquilo que é bom, que foi criado por suas mãos. O propósito é restaurar e tornar no propósito original antes da queda. Quando nós lemos a carta de Pedro, Pedro vai falar que naquele dia os montes se derreterão com fogo. Pedro está se referindo, fogo na Bíblia só tem duas alternativas para a gente interpretar. Uma é juízo e a outra é pureza. Por quê? Fogo na Bíblia ela vai olhar para o ouro que é colocado no fogo até que ele expurgue toda a escória. Então fique o ouro puro. Ou seja, está falando de pureza. Ou juízo. O Deus que é fogo consumidor. Seus olhos são como chama de fogo. Nada foge da sua presença. Fogo na Bíblia só tem dois sentidos. Então o que Pedro está dizendo quando ele está dizendo lá? Que o Senhor vai julgar o pecado, o pecador, Satanás, os anjos, e o Senhor vai purificar a terra. O Senhor não vai salvar só a nossa alma, só o nosso corpo. Paulo vai dizer em Romanos que a terra geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus para a redenção. A terra também vai ser redimida, irmãos. Assim como nós, corpo e alma. Eu não creio em tricotomia, eu creio em dicotomia, que alma e espírito para mim é a mesma palavra nos originais. Corpo e alma é salvo, mas você crê em espírito, corpo, alma e espírito é salvo, irmãos. E a terra é salva, é redimida também. Qual é a estrutura que o Senhor quer de um povo? Redimido, glorificado. Quais são os estágios da salvação? Regeneração, eleição, regeneração, santificação e glorificação. O Senhor elege, salva no tempo, santifica. Enquanto estamos vivos aqui, nosso processo vai ser até que nós descemos à sepultura, estaremos sendo santificados, procurando viver em pureza, procurando ter comunhão com Deus. E a partir de então, quando nós partimos daqui, fechei meu olhinho, o Espírito saiu. Aí nós vamos passar pela glorificação. Essa é a estrutura da salvação para a igreja. Então, se tudo isso não tivesse acontecido, estaríamos hoje no Éden, gozando de Deus, vendo-o face a face, porque esse é o propósito original. A partir daqui, esse se não aconteceu, Adão caiu, Eva caiu, saíram do jardim. Por que o Senhor expulsa eles do jardim?
Havia no jardim duas árvores, que eram as principais. Havia mais, né? Mas as duas principais. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão comeu da do conhecimento do bem e do mal, se tornou um pecador, logo a morte entra no mundo. Se o Senhor permite que Adão continue no jardim, Adão ia continuar se alimentando do quê? Da árvore da vida. Adão seria um pecador eterno. Peca e come da árvore da vida. Peca e come da... Não ia morrer. Só que o Senhor disse, dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Senhor, vaza. Sai, você não merece mais isso daqui. Não agora. Depois que eu cumprir o meu propósito, vocês vão se alimentar da árvore da vida novamente. Mas agora não. Adão sai do jardim, ali começa essa linhagem. A semente da mulher, que é o povo de Deus, e a semente de Satanás, os descendentes da serpente, que é os filhos do diabo. Isso é nítido. O que Paulo fala em Efésios 2, quando ele trata da salvação, diz que nós éramos outrora filhos da desobediência, filhos da ira de Deus, filhos do diabo. Quando nós somos ignorantes concernente à obra de Cristo, quando nós não cremos no sacrifício de Cristo, quando nós éramos ignorantes, não tínhamos nascido de novo, não tínhamos fé em Deus, quem reinava sobre a nossa vida? Satanás, irmãos. Só existe dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo. O reino dos homens é uma ilusão. É passageiro. Paulo diz em Colossenses que tudo subsiste em Deus. Logo, fora dele não há existência. Percebe? O Senhor quer uma estrutura em que ele governe e tenha comunhão. De um povo que se entrega e é santificado. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12, para a gente tentar entender um pouquinho essa estrutura. Doze. 'Acharam aí? O pregador não achou ainda não, peraí. 1 Coríntios 12. Diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verso 22. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Qual é a estrutura de igreja que o Senhor quer? Vamos olhar para o nosso corpo? É igual. Não muda nada. Membros superiores, membros inferiores. Dentro daquilo que nós não conseguimos enxergar, tem nossas entranhas, nossos órgãos internos. A visão do seu corpo aí, você olhando para você, é a visão do corpo de Cristo. Paulo está falando de um corpo humano. Corpo comum. O que é que nós temos no corpo humano? Para que ele funcione de maneira saudável, decente e funcione como um organismo vivo. Porque tem um corpo que é morto e tem um corpo que é vivo. O corpo que é morto tem tudo que o nosso corpo vivo tem. Só não funciona mais. Então, o que o Senhor deseja?
Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, principalmente para hoje, nossos dias, nossa geração, que ninguém é igreja sozinho. Ninguém. Não existe, irmão, eu sou a igreja do Senhor. E aí eu não congrego, eu não reúno, eu não tenho irmãos para ter comunhão. É lógico, nós entendemos que existe contextos, meios, tem lugares que nós não vamos ter a oportunidade de nos reunir. Se for para a China comunista, para a Coreia do Norte, para alguns lugares em que os cristãos são perseguidos, isso aqui você não vai ver, ó. Não dessa maneira. Na história da igreja, nós temos muitos e muitos relatos na Idade Média que os irmãos se reuniam nos cemitérios, nas catatumbas, cavernas. Por quê? Porque não havia liberdade da reunião. Se alguém pegasse os cristãos cantando, saltando, se alegrando, pregando, eram mortos. Então eles corriam para os lugares em que ninguém procuraria eles lá. Aonde? No cemitério. Quem quer ficar entrando em cemitério? A gente nem quando o nosso ente querido morre, se a gente pudesse, a gente não ia lá. Ninguém gosta de cemitério. Os crentes, os irmãos, eles eram covardes, estavam saindo, fugindo da perseguição. Não, irmãos. Eles estavam procurando meios de se reunir, porque a importância da comunhão é grande. A importância do culto, da reunião dos irmãos é enorme. Corpo não funciona, a mão não funciona se estiver separada do corpo. Então não existe, o primeiro ponto que eu quero destacar é igreja sozinho. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um membro do corpo. Amputa, corta a sua mão. Deixa ela no canto. O que vai acontecer com ela? Vai necrosar, vai apodrecer, acabou. Porque ela não foi feita para viver sozinha. Ela foi feita para estar interligado por meio de nervos, músculo, osso, cartilagem, sangue, veias, vasos sanguíneos, para estar presa a um corpo. Então a estrutura da igreja que o Senhor quer é que ela funcione assim como um corpo vivo funciona. O que nós temos no corpo? Vamos olhar para a gente. Esqueleto, né, que é a estrutura. Vamos fazer a anatomia aqui, aula de anatomia. Cadê o Marlon, que é nutricionista? Anatomia do corpo. Nós temos nossa estrutura, que é o esqueleto, os ossos, as entranhas, os órgãos interior. Temos os membros aqui superiores, olhos, ouvidos, olfato, paladar. Temos o tato, as mãos, o braço, o antebraço, o tronco. E aí vai descendo, tórax. Agora percebe, irmãos, aí os inferiores, perna, coxa, panturrilha, pé. Minha esposa estava fazendo podologia. Eu nunca imaginava que por mais que a gente precise dos pés, os pés têm tanto impacto no corpo humano. Pode prejudicar a coluna, a maneira como você pisa, como você caminha, como você anda, como você não cuida dos seus pés, pode prejudicar um monte de outras coisas no seu corpo que você nem imagina. Então isso significa que todos os membros têm que ser cuidados. Porém, tem uma coisa que faz o corpo sozinho, se não houvesse os órgãos interiores aqui, o corpo funcionaria, irmãos? Não. Sem coração, sem intestino, sem estômago, sem esôfago, sem os órgãos internos do corpo funciona? Não. O corpo é um conjunto. E tem coisas no corpo que a gente não vê, mas é necessário que esteja lá. Você vê o estômago? Mas deixa eu criar uma úlcera nele. O corpo inteiro sente. Percebe qual é o ponto que Paulo quer colocar aqui? E como Cristo enxerga o seu povo? É que tem coisas que nós não vemos na igreja, irmão. Mas está lá. Acontece. É necessário. Precisa-se dele. Precisa-se do coração para bombear o sangue. Precisa dos vasos sanguíneos, por menor que ele seja. Já viu quando começa a estourar varizes na sua perna? São vasos
Pequenininhos, fininhos. Não é essas veias grossona, orca aqui que passa o sangue, muito volume. Não, são pequenininhas, vai dilatando, estoura, uma, duas, três, daqui a pouco você está com a perna desse tamanho, tá mancando, não consegue pisar direito, porque o menor vaso sanguíneo dentro do seu corpo importa. A menor célula que nasce e morre, um monte de células todo dia, é necessário. O que Paulo quer colocar para a gente, irmãos? Que a visão do corpo, primeiro, é unido. Segundo, tem coisas no corpo que, mesmo você não enxergando, não compreendendo direito, é necessário que esteja lá. Que ele exista. Ele tem uma função. Pode não saber direito. Tiroide, não sei o quê, hormônio. Tem um monte de coisa que envolve o nosso corpo que a gente não entende nem por que está lá. Principalmente a gente que é leigo em medicina, que não sabe, para que eu tenho? Para que Deus fez isso em mim? Os pelos, as mulheres que raspam as pernas, o sovaco. Você não sabe para que está lá, mas todos têm uma função. É a gente entender apenas que o corpo funciona como um organismo vivo. Só que o corpo tem uma estrutura. Por quê? Se colocar só um conjunto de músculo, de carne, com coração, com tudo, pulmão, mas se não tivesse a estrutura óssea, era um bolo de carne aqui no chão, que mantém o corpo de pé. Estrutura. Vamos olhar para a igreja nessa visão agora? Qual é a estrutura da igreja? Primeiro, quando a gente olha nessa questão de estrutura, a gente logo pensa em construção. E também é uma visão da igreja, que está sendo construída, edificada. E quando a gente olha assim, a gente vai entender que a estrutura da igreja, primeiro, é Cristo, a pedra, a base da igreja. As colunas, aquilo que sustenta e vem a estrutura óssea, né? Que sustenta o corpo, são as doutrinas dos apóstolos. Paulo fala isso em Efésios. Somos edificados sobre Cristo, a pedra angular. E sobre as doutrinas dos apóstolos. O que é doutrina, irmão? Doutrina é ensino. E por que dos apóstolos? Porque eles aprenderam diretamente com Jesus. Ao aprender com Jesus, eles transmitiram aquilo que aprenderam diretamente. Por isso não existe apóstolos hoje. Qualquer um que se chame apóstolo hoje é falso, irmão. É herético. É mentiroso. Apóstolo tinha que ter andado com Cristo ou visto Cristo após a ressurreição, como Paulo, que não andou com Cristo. Por isso ele diz, eu fui nascido, eu fui gerado fora de tempo. Ele não andou junto com os outros 12, mas ele teve uma visão de Cristo. Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. Fala com ele, encarrega ele, dá um encargo dele, uma missão. O apóstolo não é o enviado. Aqueles que são enviados, então o Senhor escolhe os 12 vivem com ele, enxergam, vê ele face a face, andam com ele, aprende diretamente com o Senhor. E então são enviados. Se tiver alguém aqui hoje, na nossa geração, que diz que andou com o Senhor, eu não sei nem o que ele está fazendo na terra. O único que andou com Deus na terra e não ficou por aqui foi Enoque. O resto, né, apóstolos morreram, irmãos. Não tem mais apóstolos hoje. E é justamente por isso. Porque se nós falarmos, ou se nós aceitarmos que hoje existe apóstolo, nós vamos aceitar que a igreja está criando uma nova estrutura, uma nova doutrina. O que a Bíblia diz que é anátema, maldito. Todo aquele que venha com um novo ensinamento, com uma nova doutrina, que não esteja nas Escrituras, é maldito. É isso que a Escritura diz. Não sou eu que estou dizendo. Logo, a estrutura do corpo está sob as doutrinas apostólicas que aprenderam diretamente com Cristo. Então o Senhor forma um povo, esse povo tem uma estrutura que mantém a igreja de pé. O corpo caminha sem perna? Não. Sem vértebras? Não. O corpo se move porque tem uma estrutura que equilibra ele e faz ele caminhar.
Então, qual é a estrutura do corpo da igreja? Doutrina dos apóstolos. Palavra do Senhor, pregação, ensino, evangelho, cruz, regeneração, santificação, estrutura do corpo. Fundamentos da fé, eternidade de Deus. Deus é uma trindade. Cristo tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Isso é a estrutura do corpo. Isso é o que carimba a nossa fé. Nós somos monoteístas. Nós não cremos em mais de um Deus. Nós cremos em apenas um único Deus. É o que diferencia a fé cristã das demais religiões. Que crê em deuses, os egípcios, católicos e qualquer outros que crê em deuses, santos e etc, etc, etc. Então o Senhor deixa uma estrutura para a igreja que está sob as doutrinas dos apóstolos. Aí vamos lá. Visivelmente hoje, como é que isso funciona? Na história da igreja, irmãos, a igreja passou por várias fases. Só que o Senhor é o Deus que governa a igreja. A gente não pode achar que assim, foi o diabo no seu... Irmãos, o Senhor permite muitas vezes que Satanás opere de algumas maneiras, mas simplesmente para cumprir um propósito que ele tem. Para que algo surja, para que alguma coisa, para que a igreja aprenda de alguma maneira com certas condições que ela passa. E na história da igreja, a igreja passou por muitas fases. As fases mais brilhantes e as fases mais escuras. As fases de avivamentos, que foram belas, lindas e maravilhosas. Mas hoje, se nós olharmos para nossa, parece que nós estamos vivendo fases obscuras, não de perseguição física, mas de uma certa maneira estão adulterando a fé cristã. Estão pegando a estrutura da igreja, já viu que se você quiser derrubar isso aqui, você bota um monte de dinamite aí nas bases, vai de longe lá e explode, cai tudo. Derrubou a base, cai tudo. De certa forma, hoje, nos nossos dias, o que nós estamos vendo na igreja atual é as bases ruindo. Mexeu com a estrutura, acabou o corpo. A estrutura são as doutrinas dos apóstolos que aprenderam da pedra angular que é Cristo. Tirou isso, irmãos. O que sobra? Só ensinos humanos, métodos humanos, coisas humanas que não salva ninguém. Pode até tirar alguém das drogas. Pode até libertar alguém do álcool. Pode até fazer um monte de benefício social. Mas não salva ninguém. A alma continua em estado de putrefação, de podridão. Não nasceu de novo. Não tem uma mudança de mente. A sua consciência continua pecadora. Porque mexeu na estrutura do corpo. Por isso, evangelho não é só para a mente. Evangelho é para o coração. Quando nós olhamos isso biblicamente, a gente vai entender que é o espírito humano que tem a atuação na consciência e a atuação interior, nas emoções, no coração. A estrutura é isso. É colocar a igreja como um corpo que tem uma estrutura e que possui membros que estão ligados a essa estrutura. Ninguém sozinho é igreja, mas todos juntos, vários membros, formamos um corpo. Agora, o que eu falei na primeira mensagem, a igreja aqui, hoje, é perfeita? Não. Quer um exemplo de imperfeição nossa? A gente vai ali daqui a pouco fazer o almoço. Tem gente que tem pressão mais alta, outro uma pressão mais baixa, aí um come um pouquinho mais de sal, o outro come a comida menos salgada, o outro gosta com suco um pouquinho mais adoçado, o outro mais sem açúcar. Não tem perfeição aqui. A gente se tolera, a gente se suporta, a gente entende um ou outro, os mais fortes compreende os mais fracos. Às vezes a gente escuta alguma coisa, se cala, morde a língua e vai embora, irmão. Porque esse é o propósito da igreja aqui na terra. Paulo não fala isso aos Gálatas? Suportai uns aos outros, levai as cargas. Irmão, quem é forte não pode jogar carga para quem é fraco. É o contrário. É os fortes que vai pegar o fraco. Não vou muito com a sua cara não, mas sobe aqui.
Eu vou te carregar. É assim que funciona. Os mais sábios toleram, os mais capacitados. Paulo vai falar em Coríntios mesmo que o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem carnal não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Ele é bitolado, ele vive dentro de uma caixinha. Mas o espiritual não, irmãos. Ele compreende, ele vê lá na frente, ele consegue observar as situações, se calar quando é preciso, falar quando é preciso. A estrutura que o Senhor quer do seu povo é essa. Enquanto vivemos aqui. Agora, quando ele voltar, irmão, aquela estrutura do Éden que nós falamos aqui lá no começo, antes da queda, de vê-lo face a face, de ser satisfeito nele, gozar da sua presença, da sua beleza, da sua pessoa, da sua grandeza, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua justiça, de tudo que ele é. Faremos isso plenamente como era no jardim. Porque o propósito original, a estrutura que foi criada é para aquilo. Então a igreja aqui é perfeita? Não. Mas a sua estrutura é. Aquilo que ele deixou para que a igreja se mova, se organize e funcione como um organismo vivo é. A cabeça, irmão. Já pensou um corpo todo bagunçado? O pé no lugar da mão, cabeça no lugar da barriga? Não funciona. O corpo ele é organizado para que ele funcione como um organismo vivo, um amontoado de células com uma estrutura que caminha, que pensa, que raciocina, que sente. O corpo sente, irmão. Por isso que Paulo coloca aqui. Quando um membro sente, todos sentimos com ele. Quando um membro sofre, todos sofremos. Tivemos um exemplo desse na comunidade, há um tempo atrás. Um casal muito amado nosso se divorciou, se separou. Irmãos, todos nós ficamos abalados, tristes, lutamos, tentamos, aconselhamos, oramos juntos, mas chegou a esse ponto. Todos nós choramos, todos sentimos e sentimos até hoje. Até hoje, é uma tristeza para nós. Percebe? E nós amamos esses irmãos, porque são corpo. Estão ligados a nós de uma forma que é inexplicável, irmãos. Eu não consigo explicar para vocês o sentimento que eu tenho pelos irmãos. Por isso que eu falo de vez com a minha esposa, faço questão de nada. Chegar lá em casa, vai comer, vai beber. Se não tiver luz, dorme qualquer hora. Eu não esquento com nada, irmão. Quer pegar... Tem carro não, mas pega bicicleta emprestado, pode usar. Eu não faço, porque o que eu sinto pelos irmãos, só o corpo que explica. Corpo de Cristo. Porque nós estamos interligados. John MacArthur na natureza, quando ele fala sobre a anatomia do corpo, ele diz exatamente isso. Os membros são interligados com tendões, com músculos. Ele diz, é isso que fortifica o membro. Porque interliga um membro ao outro. Ou seja, eu sou ligado a Joana por tendões, por veias, por músculos, e eu fortifico a Joana e a Joana me fortifica. Você vai malhar na academia, você vai malhar braço, antebraço ou qualquer... Você pega o peso com o quê? Com o braço? Com a mão. É outro membro que vai ajudar o outro membro a fortalecer. Vai malhar a perna, mas o peso está no pé lá que você vai levantar. Percebe, irmãos? Você quer emagrecer. Você fecha a boca. Tem nada a ver com a barriga. Sim, distância não está ligado, mas está tudo interligado. Você vai correr para perder barriga aí. O pé, que é o principal instrumento de você correr. Porque o corpo está todo interligado. E ele está interligado a um cabeça, que é Cristo. Aqui está a glória do corpo. Aqui está a glória de qualquer estrutura. Qualquer estrutura. Seja um templo, seja um salão, seja o culto em casa, nas casas dos irmãos, nos discipulados, seja onde for. O segredo está no cabeça. Aquele que vai organizar, gerir, pensar, fazer caminhar, vai sentir ou não sentir, está aqui. Por isso o cérebro é um dos principais órgãos do corpo que às vezes você tem
uma morte cardíaca, né? O coração para ali por alguns segundos, minutos, não sei. Ele para, pum, teve um infarto, mas o cérebro continua. Aí o médico vem, desfibrilador e tum, tum, até o coração voltar. Só não morreu de fato o corpo porque não houve morte cerebral. Se houver morte cerebral, o corpo acaba. Cristo, irmãos, se for tirado das nossas reuniões, da nossa fé cristã, do nosso culto ao Senhor, não tem igreja, não tem corpo. Porque o corpo depende, a estrutura do corpo, os membros do corpo dependem do seu cabeça, daquele que dirige, daquele que não vê como esses olhos vê, que não sabe o que tem atrás dessa montanha. Esses olhos não sabem o que está atrás. Aquele que governa a igreja sabe. E diz, o meu povo pode subir essa montanha porque eu tenho um paraíso atrás. Aí o povo vai. Percebe? O Senhor quer um povo que estruturalmente esteja sobre as doutrinas dos apóstolos e ande segundo o seu cabeça. Que nós estejamos, irmãos, de fato, neste corpo. Não sozinhos. Não tem igreja sozinha, porque não existe corpo sozinho. Sozinho é um membro. E amputou ele apodrece. Ele perde a vida. Tem que estar interligado com músculo, tendões, nervos e tudo mais. E os nervos têm a questão da neurociência, né? Os nervos têm micro que estão ligados ao cérebro, que comanda o restante do corpo. Irmãos, tudo depende do nosso cabeça, que é Cristo. A igreja depende, se move e existe por meio dele. É ele quem dá os nossos sentimentos, que envolve ali a nossa alma, o nosso intelecto. É ele quem vai nos proporcionar aquilo que gozamos nele. Então a igreja é este corpo e está estruturado sobre as doutrinas dos apóstolos. Não pode se tirar da igreja doutrinas e nem o cabeça. Senão o corpo não é corpo. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos nessa noite, nessa manhã. Senhor, nos ajude a compreendermos que não somos nada sem ti. Não funcionamos sem o Senhor. Senhor é o nosso cabeça. E nós, como membros, Senhor, queremos estar diretamente ligados a ti. E queremos, Senhor, restaure em nós aquela comunhão do Éden, Senhor. E o Senhor restaurou na cruz para o teu povo. E hoje nós temos esta comunhão. Ela ainda não é plena, Senhor, porque ainda pecamos, ainda falhamos, somos falhos, somos pecadores. Mas nós cremos, Senhor, que aquela comunhão plena, linda e maravilhosa que havia no jardim será ainda melhor quando o Senhor vier. E o Senhor vai nos manter, vai nos preservar na estrutura do seu corpo para que nós caminhemos, Senhor, nos santifiquemos e nos aproximemos aqui com toda a dedicação a ti, Senhor. Tome conta de nós. Não nos permita, Senhor, pisar em caminhos tortuosos, errados, mas nos conscientize a buscar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento do Senhor. O sábio é aquele que aplica tudo aquilo que conheceu, que aprendeu, e nós queremos aplicar em nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que conhecemos de ti, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça, aplique em nós, Senhor, para que possamos, juntamente uns com os outros, vivermos em paz e em comunhão plena e eterna, Senhor. É o que nós desejamos nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, vamos... Acabei 10 minutos antes. Vamos abrir rapidinho a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, vamos ministrar a ceia.